Boa noite. Encantos Culturais, esta noite com Sônia Bierbach, atriz, poeta, escritora, diretora e produtora cultural. Boa noite, Sônia. Oi, boa noite a todo mundo aí que nos acompanha. Vamos falar do que a gente gosta, né? Pois é. Então, para a gente começar, vamos começar por Sônia Bierbach. Por Sônia Bierbach. É difícil se definir, né? Geralmente, quando a gente vai se definir, a gente pega logo as profissões, os prazeres, né? Então, sempre eu gosto de pensar na minha paixão maior, que é literatura, teatro, né? Fora isso, a gente tem 1000 outras funções, mas fora isso também eu sou mulher, sou mãe, sou avó, né? Então, é difícil se definir assim, né? Eu prefiro ficar assim meio, como é que eu posso dizer? Me aperfeiçoando sempre, uma aprendiz. Eu acho que eu sou assim, estou sempre querendo aprender mais, me conhecer mais, porque a gente é meio, eu acho todo ser humano meio abismal, né? A gente nunca se conhece o tempo inteiro de tudo, né? As aparências esganam. Adorei. Exatamente. Bom, e as pessoas são ávidas por rotular, não é? Ah, adoram. Já tentaram me chamar de maisena, mas nem por isso me tornei papa. Adoro esse seu bom humor. Ô, Sonia, eu queria que você recitasse uma poesia aí para o povo ver. Vou pegar logo uma minha, que é a abertura do... apareceu aí o link do meu canal aí. Meu canal é o Programa Poesia ao Vivo com Sônia Bierbach. É um programa de entrevistas em que eu também interpreto algumas poesias. Então, eu queria começar com uma poesia do meu livro mais recente, que é esse aqui, A Poética do Caleidoscópio, que, aliás, eu estou lhe devendo. A próxima vez que eu lhe encontrar, esse é a poesia que abre o livro. Chama-se Entrada. E o poema se fez entre estilhaços, relâmpagos, náuseas e ausências. Versos insoluços serpenteiam como peixes, fisgam, buscam em reviravoltas mortais um novo e misterioso estar. Em convulsão expõem cortes, reflexos, órfãos de uma orquestra de lâminas. É quando bailam no mistério oceânico da palavra e renascem, sempre provisoriamente, desbravam, refletem a poética necessária dos sobreviventes. Muito bem, parabéns. Massa. Então, Sonia, eu queria que... Olha aí, a poética do caleidoscópio. Já está aí na fita. Olha! Isso Leonardo é um danado. Tá vendo? Ele não fica nos bastidores procurando Leandro, não. O Leonardo vai trabalhar mesmo. Ele foi publicado lá na editora Folhas de Relva, de São Paulo. Certo. Folhas de Relva, é a tradução de um livro de Walt Whitman, né? Pois é, ele deve ser apaixonado. Eu ainda vou conversar com o Alexandre, né, que é o editor, por que ele escolheu esse nome. Essa editora é nova, ela tem uns 7, 8 anos. Ela é um braço de uma revista literária chamada São Paulo Review, uma coisa assim.
Olha aí, tudo aí certinho. Muito bem, gostei de ver. Olha, certo. Eu queria que você falasse aí da sua experiência, né, no cinema e na televisão. Bem, no cinema eu fiz alguns filmes, uns longas, curtos. Na televisão, eu posso dizer que a coisa mais importante que eu fiz, digamos assim, foi uma participação no Força Tarefa, uma minissérie da Rede Globo, que eu fiz uma Dona Aurora. Mas foi muito interessante, eu queria até contar isso, porque eu contracenei, porque você sabe, lá na Rede Globo é assim, você chega já, tem que estar pronto, né? Então eu cheguei no set, e aí o diretor chegou e disse, fica aqui. Daqui a pouco chegou Murilo Benício e Elcir. Murilo Benício todo mundo conhece, Elcir passou a ser meu amigo a partir dali. Aí ele falou, a câmera está ali, o microfone está aqui. Vou para lá. Depois, câmera, ação, é assim. E quando ele foi para lá, aí o Murilo Benício falou para mim, boa noite, bom dia, como vai, tudo bem? É no susto mesmo. E antes disso eu fiz muitos comerciais de televisão, tá? E cinema teve um filme que eu acho que o primeiro que eu fiz foi foi a de ai meu Deus, como é que era o nome do filme? É uma menina que estudou cinema lá na Adélia, acho que é Adélia. Aí depois eu fiz outro com o Wilson Freire, fiz com o Valdir Oliveira e que eu me lembro assim, são esses. Então, a minha experiência que eu tive muito tempo foi de comerciais de televisão, esse seriado, esse minissérie na Globo, e uns filmes que aí, curta, que foi enrolado por uma tecla, que era do Valdir Oliveira, e o do Wilson Freire, é um longa, um médio, mas você sabe como é que é, né? Curta é difícil de aparecer na programação dos cinemas, e longa aparece na primeira semana, não for uma enxurrada de pessoas, ele sai de cartaz, né? E a minha maior experiência mesmo é no teatro, que aí eu tenho mais de 40 anos de experiência. Sou de São Paulo, comecei lá o teatro. Posso falar já de teatro, que você falou do... Não, você vai primeiro agora. Você encerrou aquela parte, cinema e TV? Que eu me lembre dessas coisas todas que eu fiz. Eu vou me lembrando depois, que eu não fiz anotação, não, da minha... Então tá massa. Agora é o seguinte. Então, porque você sempre viu que eu coloquei um poema, né, para dar um intervalo. Então, recita mais uma poesia para a gente aí, que o povo adora, sabe? E é uma forma de conhecer a artista e o seu trabalho, né? Ah, tá. Então eu vou pegar do meu outro livro, que é esse aqui, Linguagem Submersa. Que lindo. Depois eu quero contar para você mais ou menos como é que é como é que nasce, né, esses livros. Esse poema chama-se Náufraga. A esperança eterna náufraga rasga com sua quilha águas voluntariosas, vislumbra continentes em rotas atormentadas, conversa com o mar em linguagem de mistérios, penetra-me com a sua alegria líquida, ilha que sou, precinto infinito de suas águas maternais, aceito o inusitado e suas possibilidades. Gostou? Parabéns, parabéns. Esse Agora aqui, vamos entrar. esse aqui eu tive um patrocínio, que foi da Chesf e tudo. O resto, os outros livros, cada vez eu vou lhe mostrando, né? Uhum. Um trechinho do livro. Então, são quantos livros que eu tenho? São 5 livros. E um de teatro, um infantil, de poesia infantil, os outros de poesia.
Alguns foram merecedores de algumas premiações literárias. E a gente vai falar. A gente vai falar. Agora, eu gostaria que você falasse agora da sua paixão maior de todas, o teatro, certo? Eu sei que você é uma ativista, né? E, assim, além de atriz, de ser uma produtora, de ser uma diretora de teatro, você é uma pessoa que está, né, sempre lutando aí pelo teatro, em Pernambuco e no Brasil. Então, eu gostaria de saber, assim, fale da sua vivência no teatro e das peças, né, que você ensinou e olha, eu estou gostando produziu. de ver as imagens aí. Eu acho que Eita, essa imagem aí foi no lançamento do meu livro, que eu lancei o texto O Fogo da Vida. Mas veja, como eu sou de São Paulo, eu comecei teatro na escola, assim. Até que um ator profissional foi lá na nossa escola dirigir a gente. Aí ele gostou demais de mim, disse que você tem que fazer, você tem que trabalhar profissionalmente no teatro e tal. Aí a gente começou a ensaiar uma peça, era Os Físicos, de Alexandre Dumas. Começamos, e aí houve alguma coisa que o negócio não foi para frente. Foi quando eu decidi vir morar no Recife. E aí, quando eu cheguei aqui no Recife, eu espalhei para todos os cantos. Quero fazer teatro, já fiz teatro lá em São Paulo, quero fazer teatro. Eu conhecia muito o grupo União e Olho Vivo. Aí eu frequentava muito, né, teatro. A peça que eu assisti, que eu fiquei apaixonada, foi Escuta Zé, maravilhoso, com a Marilena Saldo. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, eu quero fazer isso. Aí eu cheguei aqui em Recife, comecei a trabalhar como secretária numa empresa, e a menina que trabalhava lá, ela estudava psicologia com Antônio Cadengue, que era um diretor que já tinha uma certa fama aqui. Aí ela disse, olha, chegou uma menina lá trabalhando e tal, e ela quer fazer teatro. Aí eu fui lá em Olinda, ele estudava lá em Olinda, aí eu fui lá. Aí eu disse, eu tenho experiência pouca em São Paulo, mas eu tenho, e eu quero fazer teatro, nem que seja para varrer o palco, me arranja um lugarzinho. Aí ele estava ensaiando Esta Noite Se Improvisa, de Pirandello. Esse ano era de 1978. 77. Aí eu fui para o ensaio, aí ele mandou a gente fazer um laboratório. Um laboratório é uma cena que você improvisa, né? O diretor dá as dicas e você improvisa. Aí eu vi ele cochichando com o assistente do diretor, depois ele disse assim para mim, antes ele disse para mim, não tem personagem com fala. Eu disse, tudo bem. Aí foi quando eu disse, né? Se tiver um espacinho para ficar varrendo o palco, eu quero. Aí quando eu fiz esse laboratório, aí ele disse, estude o personagem Totina. Meu filho, eu cheguei no outro dia no ensaio com o personagem decorado, né? Aí pronto, depois disso eu fiz várias outras peças, era um papel bem interessante, que eu fazia um personagem feminino e um masculino. O masculino era um cantor de ópera tal, e a outra era uma dondoca mesmo. Era lindo o espetáculo. Essa Noite Se Improvisa. Teve uma temporada. Aí depois eu trabalhei vários outros espetáculos com o Cadengue na direção. Protagonizei algumas peças, mas eu queria falar também de Senhora dos Afogados, que foi montado em 94, 93, não, 94, e a gente teve um projeto na Fundação Joaquim Nabuco, que a gente era uma parceria. A gente ia se apresentar em Portugal e os atores de Portugal no outro ano vinham se apresentar aqui. E a gente foi representar Pernambuco com o espetáculo Senhora dos Afogados, direção de Cadengue. Se apresentamos em 3 cidades, Porto, Tondela e Lisboa. Primeiro Porto, depois Tondela, depois Lisboa. Quando a gente chegou em Lisboa, foi uma maravilha, porque disseram assim, o público, né, o jornal O Público, disse o melhor espetáculo que Portugal já viu nos últimos anos. Vê?
que coisa maravilhosa? Um trabalho sobre o Brasil, né? Porque Nelson Rodrigues é mais brasileiro do que... mais conhecedor da alma brasileira do que ele, não existe, né? E aí a gente apresentou lá, apresentamos no Rio Grande do Sul em festivais, apresentamos na Paraíba, vários. E aí já me convidaram para fazer uma outra peça com direção de João Falcão, que era Mamãe Não Pode Saber. Aí eu ia ser a protagonista, substituindo Magdalene Alves, a grande atriz Magdalene Alves, minha amiga. Ela foi fazer uns filmes, sei lá o que foi que ela foi fazer, e saiu do elenco. Então eu fui... O mais engraçado era isso, eu viajando com essa peça, já decorando a outra. Para quando chegasse aqui, já ia estrear a outra. E ficamos 5 anos em cartaz. Era, como se dizia na época, um arrasta-quarteirão. Era todo dia casa lotada. Todo dia. Que massa! Aí também eu fiz Aurora da Minha Vida, com direção de Pimentel. Eu fiz... meu Deus, são tantas peças. Olha, são... Eu nem sei contar quantas. Mas há uns 5 anos atrás, o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos homenageou algumas atrizes pelo conjunto da obra e eu fui uma das merecedoras dessa homenagem e eu fiquei muito feliz. E dentre os projetos também, esses são espetáculos que a gente era convidado a fazer. Até que uma época foi quando nasceu a Sônia produtora. Porque se a gente não fosse produzir o espetáculo, você ficava no limbo, né? Não ia acontecer nada. Aí eu comecei eu criei um grupo, era o Boca de Cena. Aí eu produzi Fala Baixo, Senão Eu Grito, um texto de Leilão Assunção, só eu e Alfredo Borba em cena, direção de Cadengue também. Aí foi uma espécie de loucura, porque a gente estreou no auditório da Rádio Jornal do Comércio. Tivemos que consertar cadeira, porque ali não era um histórico, não tinha... como é que eu posso dizer, uma tradição de levar o espetáculo para lá. E eu, ingênuo, achando, se eu fizer um trabalho bem feito, se eu fizer publicidade, se a gente tiver seguro, a gente tem publicidade até na Rede Globo, eu consegui, e não podemos ficar muito tempo, porque o público em Pernambuco, ele gostava de ir ao teatro. Então, ele ia ao Valdemar de Oliveira, ao Santa Isabel, ao Apolo, aí auditório do Jornal do Comércio, não sei que andar, 7º andar, foi complicado, entendeu? E produzi depois outros espetáculos, até que eu resolvi escrever também. Eu comecei com monólogos de poesia, que eu dei o nome de Poesia ao Vivo. Isso eu comecei no ano 2000, e comecei logo com três monólogos. E só 3 espetáculos. Aquelas coisas que você faz ou morre, né? Rio, que tem uma frase que ele diz assim... não sei se você conhece aquele livro, Cartas a um Jovem Poeta. Uhum. Então, ele fala com o outro poeta que está conversando com ele fala que ele estava em dúvida, você é escritor ou não você é escritor? Aí ele falou para ele, pergunte-se no mais silêncio da noite, eu morreria se não escrevesse, se a resposta for positiva, então invista todo o seu tempo nisso. Então, eu me perguntei um tempo que eu estava assim, bem angustiada, sem trabalhando, mas como publicitária, redatora publicitária. Eu falei, mas e o teatro? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu inventei esse Poesia ao Vivo, 3 espetáculos só. Veja só que coisa louca, né? 3 monólogos diferentes, Fernando Pessoa, Clarice Lispector Fernando Pessoa, Clarice Lispector e Maria do Carmo Barreto Campelo de Melo.
E aí era um espetáculo por dia, lá na Fundação Joaquim Nabuco, numa sala, e eu consegui uns patrocínios, umas coisas, menino, funcionou. Aí depois, no outro ano, aí eu aumentei essas 3 monólogos, aí eu fui, botei em festivais, não sei o que lá, e consegui bastante atenção. Tanto que fui indicada para melhor atriz nesses monólogos. E aí eu fiz outros 3 monólogos. Então foi uma carreira bem grande e a gente conseguiu bastante espaço na mídia e no teatro também. Em vários teatros a gente levou essa... Eu sempre fazia de 3 em 3. Eu não sei que mania é essa minha de 3 em 3 monólogos. E aí teve uma repercussão muito grande. Eu fiquei muito feliz porque foi uma forma de eu juntar a poesia e o teatro. Quando nasceu isso, eu fazia um monólogo de mais ou menos uma meia hora e depois eu entrevistava uma pessoa que não tinha necessariamente a ver com o universo do teatro, da poesia. Por quê? Eu queria unir os universos e fazer com que ambos se conhecessem. Então, assim, eu entrevistava músico, eu entrevistava professor de capoeira, eu entrevistava um astrólogo, um maestro, sabe? Era tudo assim. Um joalheiro, um rapper, era tudo assim, para unir mesmo os universos. E então isso durou, olha, 2000, desde 2000 e o ano passado eu fiz de novo, né, juntando a minha poesia, a de Clarice Lispector e de Maria do Carmo Barreto Campelo de Melo, que eu botei o nome de Palavras de Mulher, Palavra de Mulher. Certo. De Leonardo. Ô, Valmir, Sônia, posso botar um vídeo aí para exemplificar, para mostrar? E vamos lá. Pode escandalizar com o primitivo, mas sei também escandalizar com a plenitude que conheço e que é sem fronteiras perceptíveis. Vou adiante de modo intuitivo e sem procurar uma ideia. Não me indago sobre os meus motivos. Mergulho na quase dor de uma intensa alegria. E para me enfrentar, nasce entre meus cabelos folhas e ramagens. Tenho uma coisa. Assim como me lanço no traço de meu desenho, este é o exercício de vida para O Leonardo é um danado. Menino, sabe o que foi isso? Vou colocar outro. Vamos lá. No Palácio da Justiça. Ah, foi quando eu Sônia Guevara é uma daquelas poucas artistas especiais e completas. Ela mexe muito bem com a literatura. O ator, naturalmente, ele faz isso, porque ele decora os textos, lê, e ela poetisa. Então, como se diz assim, é uma fome com a vontade de comer. Né? Então, Sônia Guevara, o nome dela é maravilhoso, né? Guevara. Ótimo. Quem não gosta? Uma cachaça. Não a censura sempre. É uma honra estar aqui, gente. Eu nem sei. Agora que eu fiquei sabendo que a gente tinha umas poucas palavras para dizer, e a emoção é muito grande, principalmente estar pisando aqui no palco, ver a plateia lotada, com os amigos tão queridos, família, e eu recebendo essa homenagem que faz com que a gente reconheça que a nossa profissão, né, a nossa missão enquanto artista faz algum sentido, porque recebemos esse reconhecimento. E eu gosto de lembrar sempre uma frase de um grande ator inglês, Rod Steiger, que ele dizia: o ator lembra às pessoas a poesia de se estar vivo. E para se estar vivo precisa de liberdade. Vamos sempre em busca dessa liberdade de expressão. Obrigada, gente.
aqui. O Leonardo ele vai nos alfarrábios. Menino, adorei! Ele buscou lá o dia da homenagem lá no Teatro Santa Isabel. E aquela outra apresentação eu fiz no Palácio da Justiça. Aquele texto é um trecho do texto de Clarice Lispector. Maravilhoso, que eu amo de paixão. E você viu que a plateia estava ali ali é o Salão dos Passos Perdidos, é a entrada oficial do Palácio. Eu também trabalho lá no Tribunal de Justiça, sou Relações Públicas lá, trabalho no cerimonial, sou mestre de cerimônias lá também. Ai, adorei essas surpresas. Tem mais aí, ó. Olha aí, ó, mais duas. Daqui a pouco eu vou fazer esse filme meu, né? Foi a entrevista que eu fiz com o Magdalena. Eita, eu tenho que interromper minha faxina para lembrar vocês. Hoje tem poesia ao vivo, o Festival Poesia ao Vivo. Às 11 horas nós teremos Luciano Melo, do Cordelize-se, com um cordel seu chamado Quando Tudo Isso Passar. E à noite, às 18 horas, ele vai ser às 11 horas. E depois, às 18 horas, nós teremos Maria Oliveira e Lucas Oliveira, mãe e filho, interpretando uma música que eles fizeram com o poema O Verde, de Ascenso Ferreira. Eu, se fosse tu, não perdia não, vi? Cultura popular é aqui no Festival Poesia ao Vivo. Peraí que eu tenho que continuar minha faxina aqui, tá bom? Tá, tchau. Faxineira. Mas, rapaz, adorei essas intervenções. Esse Leonardo é cheio de marmota, viu? Acaba gente boa. Ai, adorei. Não pensei que eu fosse me divertir tanto. Tá vendo? A gente tem que se divertir, né? A intenção da gente é ser feliz, né, meu filho? Você para assistir a leitura dramatizada de Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Vai ser dia 28 de janeiro, próximo domingo, às 17 horas. Aqui no Teatro Arraial, Ariano Suassuna. Estamos esperando por vocês. Não percam. Vem! Ah, isso aí foi uma maravilha, foi a leitura. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Você mesmo que gosta de teatro, que gosta de cinema, que gosta de televisão, de assistir aqueles seriados inteligentes. Pois é, nossa próxima convidada é uma roteirista de sucesso e escritora de sucesso, que você já aplaudiu em muitas das obras dela. Por exemplo, A Grande Família, Mulher Invisível e no cinema, Se Eu Fosse Você 1 e 2, O Alto da Compadecida e no teatro, A Máquina e muitos outros trabalhos. Pois é, eu estou falando de Adriana Falcão. Ela é a nossa próxima convidada do Poesiando, na próxima terça-feira, dia 27, às 20 horas. Onde? No programa Poesia ao Vivo. Com você. Claro, sem você nada faz sentido. Esperamos por você para podermos conversarmos e curtir essa noite especial, digna de aplauso. Até lá. Ai, adorei. Vou deixar meu cabelo crescer de novo. Gostei do meu cabelo crescer. Ai, só falta ele achar também um trecho do filme, dos filmes e do seriado. Olha, adorei. Olha só, aqui tem Regina, Maria Lopes, Verônica Fonseca, Célia Melri, lá de Goiás. E o professor, ele disse, peço que ela comente sobre a trilogia Escola, Teatro e Templo. Escola, teatro e tempo. Quer que você comente sobre isso. Meu Deus. Professor Ivandro Maricá, é lá do Paraná. Olha.
A escola não Não, precisa não, não. Maricá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é Marquês de Maricá, isso Não mesmo. é Maringá, não, cara, é Maricá. Maringá. É Maringá é Maricá. Paraná, não é? Não, é É, Maricá, litoral do Rio de Janeiro. litoral do Rio, que é. O Leonardo é carioca, sabe? Mora no Rio Grande do Sul, mas é carioca. É o Brasil que conhece o Brasil. Pois é, olha, comentando assim, escola, teatro e tempo. Todos eles estão unidos por uma, como é que eu posso dizer? Por uma fonte que se chama conhecimento e autoconhecimento. A escola vai trazer conhecimento sobre o mundo, sobre as pessoas, e com isto as pessoas vão se autoconhecer, não é? Por quê? Porque vão buscar um caminho, uma vida, uma missão. Porque eu acredito muito numa frase, parece que é Mark Twain, que ele disse assim, só tem dois momentos importantes na vida de uma pessoa. Primeiro, quando você nasce. Segundo, quando você descobre por quê. Então, o conhecimento, a escola, ele vai te trazer isso. Porque você, quando descobre o mundo, a história, abre sua cabeça para vários outros conhecimentos e você vai aí se sentir puxada, se sentir atraída por buscar a sua missão, aonde está a sua felicidade, aonde você se sente inteiro, onde está seu fluxo. E o tempo é este rio que a gente mergulha para se conhecer, para buscar conhecimento. E o teatro está ali chamando você para mergulhar nesses dois universos. Esse rio da vida, esse rio que, mesmo o tempo, é uma coisa mágica. Não é? Eu ia citar agora aquele que ele dizia que não existe uma pessoa entrando no rio, não é o mesmo rio, nem é a mesma pessoa, né? Porque o tempo modificou eles. Então, eu acho que o teatro, nesses universos aí, ele tem um papel muito importante, porque ele é um instrumento de aperfeiçoamento da sociedade. Às vezes você vai assistir uma peça, você lá morre de rir, mas alguma coisa vai lá mudar para você, porque eu acho que o teatro, se não for para mudar alguma coisa, se não for para tocar o coração de uma pessoa, ele fica sem sentido, né? Porque o teatro ele é tão antigo e a função dele é tão primordial, porque o próprio ator ele empresta sua vivência, empresta seu corpo, empresta sua voz, sua emoção, para construir um personagem, para que ele seja real para aquela pessoa que vai assistir, que vai comungar com aquela mensagem, né? E ele tem uma função social muito importante, porque ele vai contextualizar o universo em que aquela pessoa vai assistir, que pode ser distante lá de Shakespeare, né? Mas, como é universal, ele está sempre tocando no humano, não é? Aí que eu acho importantíssimo. Gostei dessa pergunta, viu? Que eu acho importantíssimo estar entrelaçado essas coisas. E o tempo, para mim, aí o tempo é o tempero da arte, de viver, de representar e de buscar conhecimento. Massa. Ó, a Célia Melri está dizendo, estou encantada com os encantos culturais. Célia, nós aqui nos encantamos com você, que está toda semana com a gente aqui. Cheiro bem grande para você, para a Verônica, para a Regina, né? Um abraço no professor Ivan Luiz de Maricá, e a todos e todas aí, a Tereza, boa noite, que chegou agora. E, menina, está na hora de um poema, Sônia Bierbach. Vou trazer um poema, ver se você sabe de quem é. A vida e seus afãs, quanto mais escura é a noite, mais clara é a manhã. Conhece esse autor? Eita! É dele, gente, é dele. Obrigado. Tá A vendo tirania é desassossego. Para ela, a democracia é presente de grego. Adorei. Que esse texto aí foi escrito naquele passado recente aí que a gente teve.
Sim, certo, que a gente precisava falar, né? É. Olha, essa pandemia, eu tive que reativar o canal Programa Poesia ao Vivo para eu me salvar. Eu falei, a poesia vai me salvar disso, porque acho que todo mundo ficou sem chão, né, com a poesia, com a pandemia. Então, eu resolvi, eu comecei a fazer um programa diariamente. Diariamente. Cara, eu comecei com o Manuel de Barros. Manuel de Barros é uma coisa maravilhosa, né? Aí eu todo dia estava trazendo um poema dele, depois Fernando Pessoa, depois Clarice Lispector, depois Maria do Carmo Campelo, depois eu mesma, depois, olha, foram muitos os poetas e as poetas que eu apresentei lá, mesmo para me salvar. E eu recebi feedback muito bons das pessoas dizendo assim, olha, quão importante foi para mim, durante a pandemia, ter aquele encontro com a arte. Porque a arte salva mesmo, não é não? Vamos. Você não acha? Tranquilo, concordo com você em gênero, número e grau. Olha, se não fosse a arte, talvez eu... Não sei, eu não sei. A vida, mesmo com arte, com tudo isso aí, a gente, né, tenta... É o que eu tento passar, né? Amor. Ser crítico, ser chato, eu sou chato porque eu sou crítico, mas uma coisa que eu passo é amor. Sabe, amor de verdade, não é essa coisa de aparência. Como eu te falei, as aparências esganam, né? As aparências esganam. Então, assim, eu acho que é a história do... Primeiro, para você amar, você tem que gostar de si. Você tem que se amar muito. Tem que ter amor próprio. Assim, você se amor próprio, como é que você pode ter amor a alguma coisa, né? Fora de si? Então, é importante. Eu concordo com você. E a arte foi que me manteve vivo até hoje, né? Mesmo em meio a tantos turbilhões. Agora é o seguinte, eu queria que você falasse dos seus livros publicados, um por um, com calma. Fique tranquila. Calma, né? Eu vou o mais recente, né? Que é esse daqui, que eu já mostrei, A Poética do Caleidoscópio, que foi uma loucura. Eu tinha vários livros... Eu tinha já vários poemas prontos, mas ele não tinha um livro. Aí me veio a ideia, eu não consegui dormir, meu amigo, e foi 2 noites assim, vrá, saiu, e aí ele é todo, como é que eu posso dizer? O maior desafio dele foi, a minha imagem era do caleidoscópio, naquele que você vai virando, ele vai se transformando. Então, eu peguei várias poesias e fui tirando uma palavra daqui, outra palavra dali, fui modificando, pegando a mesma poesia e transformando ele em vários e tendo um fio condutor, um outro poema de fio condutor. Então, foi uma coisa que, para mim, foi muito trabalhoso, sabe? Foi muito... Mas foi encantador. Foi acho que de todos os meus livros, o que eu mais sofri e fiquei mais alegre ao final. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo. Eu vou... falamos do tempo, né? Vamos aqui. Eu vou falar dois poemas. Um eu denominei Sementes. Do hoje fugidio brota a flor impossível que liberta, ensina, apazigua o tempo que nos foi presenteado. O único que podemos caminhar e amar, as coisas simples como ver, esse antigo gesto de preencher-se de instantes luz, sementes de conhecimento. O tempo, amar, antigo gesto, as coisas simples como caminhar, ver, como preencher-se de instantes luz, sementes de conhecimento, apazigua o tempo, o único que nos foi presenteado, liberta a flor impossível do hoje.
fui procurar e achei, exatamente falando do amor, do tempo e do conhecimento, que foi a pergunta ali. Não foi interessante? Nossa, muito bom. E deu para perceber aqui o efeito caleidoscópio, né? Que eu fui mexendo, trazendo uma imagem, mexendo com outra imagem. Foi um livro que me fez muito feliz e ele ainda tem muitos caminhos pela frente aqui ainda, se Deus quiser. Quando ele tiver esses outros caminhos, aí eu vou fazer bastante publicidade. Deixa rolar, já sei que está no caminho e já me deixou muito feliz, muito feliz. Certo. Dizem que o poeta escreve mais quando está triste, desesperado, angustiado, né? Eu acho que a maioria dos poemas, pelo menos comigo, né? Eu comecei a escrever com uma necessidade de conversar comigo, de me entender. Otávio Paz, ele dizia assim, o poeta escreve para vir a ser. Isso eu ouvi décadas depois, entendeu? E eu exercitava isso e não sabia. Não sabia. Então, eu escrevia os poemas e não sabia. Eu não queria escrever, eu não queria publicar. Eu queria só escrever, porque era uma forma de eu me entender, entendeu? De eu me traduzir. Engraçado isso, né? Aí, eu me caso com um rapaz cuja mãe é uma grande poetisa. Era uma grande poetisa. Ela vivia da Academia Pernambucana de Letras. Ela, quero ver seus poemas. Eu, não quero publicar, não. É só para mim mesmo, né? Aí um dia eu resolvi, eu disse, tá certo, vou separar alguns e lhe mostro. Aí ela disse, tá pronto, seu livro tá pronto, vá, a academia vai ter um concurso literário aí, você vai botar esse livro. Eu disse, Carminha, estou falando de Maria do Carmo Barreto Campelo de Melo, já falei dela aqui várias vezes, né? Eu disse, Carminha, é verdade? Você acha mesmo? Ela disse, acho. Aí eu ganhei uma menção honrosa nesse livro, que foi esse primeiro aqui, deixa eu contar logo. Esse aqui, Secreto Escândalo, Uma Janela Vital. O que tem título e subtítulo? Porque eu botei em 2 concursos públicos, 2 concursos literários, um com o nome de Secreto Escândalo, e depois modifiquei, botei em outro e ganhei também menção honrosa no outro concurso. Aí tive que juntar os 2 títulos. E esse foi meu primeiro. E o prefácio é de Carminha, lógico, né? Não podia deixar de ser. E para mim é muito importante falar dela também agora, porque nesse ano de 2024 ela estaria comemorando 100 anos. E nesse ano de 2024 vai sair um livro dela, com uma seleta de livros dela que eu organizei. Vai ser publicado pela CEP. E vai ser uma coisa maravilhosa, tenho certeza. Aí eu queria citar, vamos ver se de improviso aqui eu me lembro. O início do espetáculo que eu fazia com a poesia dela. Atentai, irmãos, poetas de todos os quadrantes, 1000 punhais varam os ares, e cada dormente é um homem, e cada homem é um dormente. Do homem só restou aquilo que ele não queria. Vens, abres a porta, e da moldura sua figura se recorta. Parede elástica, porta e solidária. E mal percebes que transpões o mundo quando transpões a porta. E, no entanto, aqui dentro, cada um de nós é um mundo. E nem sempre te abrimos nossa porta. Aqui estou, aqui estamos. E esse espelho que nos olha triste. Surpresos permanecemos imudos ante o que somos e não sabemos que seja. Revelai-nos. Revelai-nos. Belo. E eu fiz isso há 3 anos atrás, mas eu não esqueço, é entranhado. Eu amo a poesia de Carminha. Aí a Célia Mello está dizendo assim, a arte salva, por isso os ditadores perseguem os artistas. Né? E falou que a poesia é um encantamento só
A Verônica está dando boa noite aí para todo mundo. Tereza entrou agora. Então sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos continuar aí com a nossa história. Eu queria que você falasse. Você falou dos 5 livros já? Não, ainda não falei, não. Então, esse aqui, O Secreto de Xana, foi meu primeiro com Carminha, fez o prefácio. Esse daqui, ele ganhou um prêmio na Academia Pernambucana de Letras como livro publicado também. E aí tem o infantil. O infantil é O Reino das Coisas Sem Nome e Inexplicáveis. Esse é uma trilogia, mas por enquanto só fiz um, porque vai ser assim, Reino das Coisas Sem Nome e Inexplicáveis, depois vai ser E, Invisíveis, e o outro vai ser E, Inúteis. E esse aqui teve uma história muito interessante. Ele foi ilustrado por crianças. Eu fiz em... Porque todos os livros são ilustrados por profissionais, é tudo aquele maravilhoso, né? E aí eu fiz uma parceria com um projeto muito bonito do Hospital Oswaldo Cruz, que é de arte terapia, em que as crianças que estavam lá internadas para tratamento oncológico e moravam longe, elas tinham que ficar no hospital. E aí o professor Paulo Barreto Campelo, ele criou um castelinho, onde lá tinha aula de piano, aula de bateria, aula de artes plásticas, etc, etc, etc. E aí eu chamei alguma dessas crianças para participar da oficina para ilustrar esse livro. Aí eu fiz uma oficina, interpretei poesia do livro, e aí o que excitava a cabeça deles, eles criaram os coisas. E no dia do lançamento do livro, essas crianças foram lá, oh meu Deus, no lançamento, protagonizar esse momento do lançamento do livro com os desenhos deles. Foi uma coisa maravilhosa. E ultimamente eu ando fazendo oficinas em escolas. Então, as escolas, normalmente, os autores pouco vão, eles recebem o livro, mas os autores pouco vão. Então, são 3 momentos na escola. Um é uma entrevista. Primeiro, eles têm o livro lá e a professora faz um trabalho em classe, eles escolhem um representante de classe, me fazem umas perguntas. Depois, a gente vai para uma oficina do livro, que eles ficam enlouquecidos, que eu levo boneco. Olha, teve um que foi maravilhoso. Eu levei um boneco e eu fico fazendo a voz, né? Oi, vocês aí, como é seu nome? Eu não tenho nome. Aí eu fui falar com um menino, como é seu nome? Aí ele foi falar com voz, olha, meu nome aqui, eu não sei o que lá. Olha, eles introjetam mesmo, é uma coisa maravilhosa. Nossa. E o outro livro também que me deu bastante trabalho, porque eu produzi também, que foi fruto de um projeto cultural em que eu montei um espetáculo chamado Fogo da Vida, que é sobre a vida e obra de 2 pessoas que eu sou apaixonada. Lúcia Lomé, psicóloga, poetisa, que Freud chamava ela de a poeta da psicanálise, e de Rilke. Eles viveram um romance apaixonante. Eu era apaixonada por Rilke e por Lúcia Lomé. Então, durante 6 anos, eu preparei o texto da peça. Eu e Gustavo Falcão, ator que hoje mora no Rio de Janeiro, já fez vários filmes, novelas, etc. E a gente, agora, assim, ser produtor, ser artista é uma coisa de resistência, porque eu botava o projeto, foi multicultural, porque foi um espetáculo que eu chamei um diretor de Lisboa, que eu tinha feito um curso de direção teatral com ele, chamei ele para me dirigir, depois tinha umas palestras. Posso colocar no ar? Posso colocar no ar? Tinha uma exposição de arte. Que serve Posso colocar no ar? E aí eu botava isso. Aí dizia, 25 décimos, seu projeto não foi aprovado. Aí depois eu botava outro de novo. O que é esse? Ele vai colocar uma coisa no ar. Com Sônia Bierbardo. Apresenta... Eu te amo, vida enigmática, que me tenhas feito exultar ou chorar,
que me tenhas trazido felicidade ou sofrimento, amo-te com toda a tua crueldade. E se deves me aniquilar, eu me arranco de teus braços, como alguém se arranca do seio de um amigo. Com todas as minhas forças te aperto, que tuas chamas me devorem no fogo do combate. Permita-me sondar mais longe teu mistério, pensar, viver durante milênios. Aplica nisso tudo quanto tens. E se não tens mais felicidade para me dar, então ainda tens teus sofrimentos. Essa poesia é de Lu Salomé, Hino à Vida. Está em vários livros dela, mas eu coloquei como a poesia final para finalizar a peça que eu escrevi junto com Gustavo Falcão, O Fogo da Vida. E eu trago para vocês hoje, nesse tempo de pandemia em que a gente vive só com nossos pensamentos, com quem a gente ama, e que a gente precisa muito, muito, muito reverenciar cada pequena bênção que a gente recebe. E esse é um presente para você hoje, esse hino à vida. Portanto, escolha um livro hoje que te traga luz, que te traga um novo pensamento, que te traga uma mensagem que pode te transformar. E deixa tudo acontecer. Beleza e horror, como disse Ryuki. Esse é um desafio para você hoje, do seu canal Poesia ao Vivo. Até o próximo. E a voz é do meu filho. Ai, que linda, eu me emocionei aqui. Essa é a poesia final. Um detalhe que eu não falei aí, esse poema foi musicado por ninguém mais que Nietzsche, que ele também foi um apaixonado por ela. Ele musicou esse poema dela, O Hino à Vida. Aí, então, 6 anos o espetáculo, a produção, o patrocínio sai, não sai, eu tirava a exposição de arte, tirava o ciclo de palestra, tirava a oficina de direção teatral. Não saía. Eu falei, quer saber? Vai ter que sair todo ele. Aí botei, ele foi aprovado com a graça de Deus, e depois no outro ano eu botei o projeto, só tive esses 2 projetos aprovados na Fundarp, viu? O Fogo da Vida, projeto multicultural, e esse livro aqui, que tem fotos do espetáculo. Quem fez Ryuki foi André Ricardo. Olha aqui a roupinha. Dá para ver? Dá para ver, sim. Então, foi um tesouro maravilhoso que eu tenho guardado em mim. Para mim, quando eu li Lu Salomé, esse livro, essa peça, eu me inspirei num livro de Uzilá Gonçalves Ferreira, que chama-se Humana, Demasiado Humana, que ela conta a história de Lu Salomé. Aí, quando eu li a história de Lu Salomé, desse livro, eu disse, as pessoas têm que conhecer a vida dela. E aí eu resolvi escrever esse espetáculo, que para mim é uma missão de vida, sabe? Eu quero voltar, nem que seja transformar em monólogo, mas eu quero voltar com isso, porque... Deixa eu falar uma frase dela, que eu amo. Ousa tudo, não tenha necessidade de nada. Olha que coisa maravilhosa essa mulher, não é? Maravilhosa. Falei. Todas vocês, mulheres, são maravilhosas. Presentes aí que eu recebi, meu Deus do céu, amei. Estou emocionada, eu quase choro aqui, com a lembrança da emoção que eu senti interpretando aquele poema no espetáculo. Sabe? É transformador. Realmente, quando você faz alguma coisa que você está inteira ali, né? Nossa. Podemos colocar outro? Manda brasa. Vamos lá. Programa Poesia ao Vivo. Esse menino está contratado. Com Sônia Bierbarto. Apresenta. Sim.
instante mágico nos acometer lentamente, nesse quase acontecer, grávidos de solidão, compomos-nos de vacilantes gestos. Impunemente caminhamos de mãos dadas, esquecidos do medo, vestidos de certeza. Inundamos o chão com os nossos passos ávidos de caminhos. Da pele exala uma íntima urgência. O avesso de nós acena com a possibilidade de repelirmos a mão que acaricia. De nada adiantará nosso olhar atônito. Seremos sempre sobreviventes à procura de um impossível bálsamo. Este é o poema Anoitecer Apaziguado, meu também, do livro O Secreto Escândalo, uma janela vital. Este foi mais um encontro com poesia aqui no seu canal. Até a próxima. Ó, não vou deixar de criar, não. Vamos outro. Drama Poesia ao Vivo. Com Sônia Berbardo. Apresenta Tudo perfeitamente ajustado. O corpo ocupa mornamente o espaço esperado, com suas dores caseiras, movimentos conhecidos. Escuta, sou também a quem não se contém. Tenho contornos indefinidos que de mistérios me teço. Daí, amigo, meu caminhar servário, arrasto-me por abismos desconhecidos. Tanto me perco. Já me reconheço nessa guerra incessante. Sou a trágica heroína que provoca minhas mortes diárias. Desfaleço a cada luta e ainda com um rosto lívido presinto o sentimento do fim. Renasço desta necessária escuridão e aceito a solidão e seu íntimo silêncio. Trago no corpo, agora aceso, a marca deste canto. Este é o poema Ode ao Incessante Fim, deste meu livro Secreto Escândalo, que pode ser seu. Isto mesmo, este e meus outros livros, um outro de poesia, um de teatro e um de poesia para crianças. Quer saber como? Acesse o canal Programa Poesia ao Vivo com Sônia Berbar, localize o vídeo lá, promoção. Rapaz, eu não sabia que eu ia ser tão presenteada aqui nesse Drama Poesia ao Vivo. Com Sônia Berbardo. Apresenta Em linguagem de pássaros e flores te falo. Evadiu-se de mim a palavra paralisante. Envolta em mistérios, vou ao teu encontro. Uma música enobrece nossos gestos. Vivemos uma certeza inusitada. Tomada de sobressalto, eu, íntima do medo, recuo e te decifro. E só ultrapasso o limite da possibilidade. Deixo brotar a esperança. Este é o poema brando que está no meu livro Secreto Escândalo, uma janela vital para você. Tá vendo? É uma beer com Sônia no bar. Menino do céu! Que coisa maravilhosa! Esse menino aí trabalha, viu? Tá lá pesquisando, né?
Esse Leonardo é virado, rapaz. Estou dizendo a tu, ele vai nos alfarrábios. Ó, eu queria que você falasse dos prêmios, né, que você foi agraciada. Literário, né? Uhum. Deixa eu pegar no meu último aqui, que eu acho que aqui eu fiz a relação. Eu sou meia tímida, viu, para falar dessas coisas assim, mas vamos lá. Eu recebi menção honrosa no concurso literário do Estado de Pernambuco, em 94, prêmio Mauro Mota, na categoria Poesia, com o livro Secreto Escândalo. Menção honrosa no concurso literário da cidade do Recife, Fundação de Cultura, em 95, categoria Poesia. Prêmio Eugênio Coimbra Júnior, Secreto Escândalo, também. Menção honrosa no concurso literário Academia Pernambucana de Letras, categoria Poesia, livros publicados com Secreto Escândalo. Menção honrosa no concurso literário de Academia Pernambucana de Letras, categoria livros inéditos, o Linguagem Submersa. 7º lugar no concurso literário nacional da primeira festa de Porto de Galinhas, com um livro, com um poema de amor e de adeus que eu fiz quando eu perdi meu pai. E com essa história de, olha eu aí, isso foi no lançamento do meu livro lá no Santa Isabel. Oh, meu Deus! Fui fazer o lançamento do livro no meio da pandemia, não sei como é que eu estou sem máscara aí, porque eu não tenho máscara, meu menino. Eu e Nilton Moreno lançando o livro. Ele não podia, que ele ficou doente, ficou com sintoma de Oh, meu Deus! Que massa! Eu esqueci até que eu estava falando. Dos prêmios, Você estava falando do prêmio que você recebeu. Agora foram tantos prêmios que parabéns. Você só tem que parabenizar. Parabéns. Mas aí eu tenho uma brincadeira com isso. Quando eu me encontrava com uma amiga minha que também recebeu muitas menções honrosas, a gente se autodenominava de mulheres de segunda. Não ganhava o primeiro lugar, não ganhava. Olha aí, a Elicida. Cida, foi quando eu recebi uma homenagem lá. Na Câmara. Na Câmara dos Vereadores. Eu acho que esse daí foi no Dia da Mulher, porque eu recebi 2 homenagens lá. Uma como poeta e a outra como mulher, né? No Dia da Mulher. Olha, eu estou com esse óculos aqui, para mostrar que sou eu mesmo. Que massa. Sônia, fala sobre o seu blog e do seu canal no YouTube. Sim, esse canal eu passei, como eu disse, ele já existe há muito tempo, mas eu passei a ativá-lo mais na pandemia, não é? Então, ele tem muitos encontros interessantes com outras pessoas, entrevistas, tem até um show de Gonzaga Leal lá, e também tem muitos, como vocês puderam ver aí, tem muitos poemas em que eu interpreto. Eu fiz várias sessões e eu fiz programas específicos com 10, 15 programas de determinado poeta, né? E eu continuei a história do espetáculo Poesia ao Vivo, sempre juntando uma entrevista com alguém. Isso é um modo que eu inventei de juntar, né, os públicos, como eu já falei, e fazer com que a poesia saia desse púlpito que as pessoas colocam, que acham que só pessoas muito especiais que vão entender poesia, que não sei o que lá. Aí eu lembro o poeta que ele diz, poesia, foi Manuel de Barros que ele diz, poesia não é para entender, é para incorporar, não é? É para incorporar, se tocou seu coração, é isso. E eu acho que a arte tem que ter essa função, e a poesia mais ainda, porque a poesia é uma linguagem misteriosa, né? Olha aí, isso foi no dia que foi no dia que aí tá todas as pessoas que foram homenageadas no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos,
Para quem não é de Recife, ele acontece no janeiro, já há 25 anos. E nesse aí, se eu não me engano, foi o 23º ou 24º, que eu recebi... 24º não. Faz uns 3 anos que eu recebi essa homenagem pela minha carreira, né? Aí eu criei um blog também chamado Poesia ao Vivo, onde está lá, quando eu fiz 30 anos de carreira. Aí eu boto... Olha, são as fotos das homenagens, né, recebidas. E nesse blog eu boto trabalhos meus, como se fosse um blog fólio, sabe como é que é? Se alguém quer me buscar para conhecer meu trabalho para um filme, alguma coisa, eu boto lá alguns trechos de filmes, e tem reportagem de jornal, é um blog que é um portfólio. E o canal Poesia ao Vivo é uma coisa mais ativa, que eu preciso retomar, e eu não quero me sentir, como disse Clarice Lispector, essa foi uma fotografia do Poesia ao Vivo, uma fotografia de Thomas Baccaro. É linda essa poesia. E a roupa de Leopoldo Nóbrega, maravilhoso. Massa. E... Olha só, eu queria dar boa noite aqui para Zé Alves, que ele há tempo. Boa noite, Valmir e Sônia. Boa noite, Zé Alves. Boa noite, Peri. Né? Peri, boa noite. Boa noite aí a todos e todas que estão nos assistindo aí nas várias plataformas, né? No Facebook, no Instagram, no X e no YouTube. Então, um cheiro bem grande. É Wilson Freire. O Wilson é uma figura. Esse foi quando eu fiz uma entrevista com ele lá. Nossa, aí que vai falar dos filmes, dos poemas. Isso é um desenho que ele fez. Ele faz uns desenhos com um pó de café. Olha, com aquele papelzinho de pó de café, sabe? Que filtra o café. Então, eu quero convidar vocês para conhecer o meu canal e se inscrever lá, porque eu tenho 700 e poucos, e a gente só começa a ser remunerado a partir do 1000, né? De 1000. Vão conhecer lá, se inscrevam, que eu vou retomar esse canal, fazendo as minhas contribuições lá. Eu não gosto de me sentir obrigada, porque eu peguei uma... ótimo, isso é uma outra apresentação minha. Esse é o blog. Tá certo. Cabe danado, rapaz, ele vai em tudo. Menina, ele vai um danado. Eu falei, ele já tá lá. Estou dizendo a tu, rapaz, esse cabo é um danado. É o canal. Então, eu convido vocês que gostam de poesia, de arte, porque não só de poesia eu falo, porque eu gosto também de lembrar a diferença entre poema e poesia, que é uma teoria que Otávio Paz defende. Que ele fala que poema é o produto, não é? É aquela coisa feita com as palavras, construída ali. E a poesia está além disso. A poesia está em todas as coisas que tocam o coração da pessoa. Então, existe poema sem poesia. Então, a poesia é uma coisa para encantar, para nos levar, para nos elevar, para nos conectar com a gente mesmo, com a vida. Então, por isso que eu boto o nome desse meu blog, do canal, com poesia, porque a poesia está muito, muito além dos poemas. Isso aí foi uma foto lá Santa Isabel. Não, esse não foi no Santa Isabel, não. Foi lá no Palácio da Justiça. Menino do céu, esse menino é um danado, viu? Estou dizendo a tu, vai mexer com o Leonardo, isso é um guerrilheiro, rapaz. É um guerrilheiro medonho, é o guerrilheiro da TV Repensar. Ai, meu Deus. Também boa noite para Tereza. Tereza, boa noite, menina. Isabel. É espetáculo. Então, se alguém quiser conhecer minha carreira, vá no blog Poesia ao Vivo, .blogspot, que aí lá tem todas as reportagens,
jornal, televisão, as relações, fotografias dos espetáculos. E eu gosto de falar mais de futuro do que de passado, sabe? Por isso que eu tenho uma certa dificuldade de... Em 1900, sei lá, quando a coisa me marca, eu não tenho como não citar, né? Como Mamãe Não Pode Saber, como O Senhor dos Afogados, como A Visita da Velha Senhora. A Visita da Velha Senhora é um espetáculo que eu li, que eu disse, um dia eu quero fazer. Aí, quando me chamaram para fazer esse espetáculo, nossa Senhora, eu fiquei felicíssima, maravilhosa, porque é um texto, um clássico maravilhoso, que foi uma das protagonistas mais difíceis. O que é isso aí? Ah, isso foi na oficina que eu fiz lá no colégio, em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa menina aí do lado é minha irmã. E aí foi na biblioteca da escola, onde os meninos faziam uma entrevista comigo. Olha, Valmir, foi uma das coisas mais lindas que me aconteceu. Foi essas oficinas que eu faço com as crianças, sabe? Você vê uma criança desenhando você e fala, e escreve lá. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi conhecer você. Uma criança fala isso, a gente sabe que criança não mente, né? Olha, toda vez que eu faço uma oficina dessa, eu saio de lá assim... como é que eu posso dizer? Tem outra palavra, não. É feliz mesmo. Reconhecendo... Olha, eu estou cometendo injustiça. A Celina está dizendo. E eu estou aqui. Celina, boa noite. Um cheiro bem grande. Desculpa, Celina. Boa noite, Celina. Parece que você das pessoas que estão sempre aqui, né? Assistindo o seu programa. A Celina está sempre. Celina, Isabel, Tereza, Verônica, Célia, Zé... Peri também. E ainda tem um nosso amigo Ted, que hoje não apareceu, mas é gente fina demais. Então, assim, são pessoas maravilhosas que me acompanham aí. Muito obrigado a todos aí, todas e todos, como diz aí o Zé. E Celina, boa noite de novo, mais uma vez, e um abraço. Desculpa, eu estava entretido aí, conversando com nossa amiga, né? Aí, ó, Celina, um cheiro, Sônia e Valmir. Beijo, querida. Nossa, eu fiz questão de não assistir nenhum programa teu, porque eu queria ver. Eu falei, eu vou, coração aberto, não quero nem saber como é que é o negócio. Eu quero... E aí, tá gostando? Adorei ser surpreendida no bom e poético sentido. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente já está 1h15, sabia? Ah, meu Deus, 1h15 e eu preocupada. Quanto tempo vai ser? Não sei o quê. Olha, eu confesso, viu? Eu nem senti com tantas surpresas, tantas interferências, tantos coloridos, né? As parcerias aqui, né? O Leonardo é o homem que vai buscar os alfarrábios aí da internet. Nossa, e aprender a fazer isso no meu canal também. É um danado, ele é um danado. E aí tem a Regina, né, que faz o card, Regina Faziola, uma grande amiga, né? Aí tem a menina lá, como é, de Minas, Jeane, né, de Minas. E assim, é uma equipe muito grande, assim, de pessoas que estão, a gente está há 3 anos aí nessa Rádio TV Repensar. Maravilhosa. Pois é. E isso tudo aí graças ao nosso amigo Leonardo. Ele é que é o responsável por tudo isso. Leonardo, parabéns e obrigada, né, da parte que me toca e a todos que amam cultura, né? Com certeza. É um time de primeira. É uma seleção brasileira. Bom, e eu quero assim, que você recite mais uma poesia sua e depois vamos às considerações finais, né? Ai, meu Deus, tem considerações finais? Tem, sim, para você falar aí para o seu público, para as pessoas. Ó, tem outra imagem aí, ó. Ah, eu já falei esse. Eu vou pegar uma poesia. Vou ver qual das que eu acho que fecha direitinho.
Posso falar duas? Terminar com duas? Fique à vontade. A estrela aqui é você, querida. Obrigada. Eu vou falar o último poema desse meu livro aqui, A Linguagem, e depois o último do meu livro mais recente. Num tempo, o coração festejava possibilidades. Hoje, o desassossego anuncia inútil toda a inocência. Não há lugar para enganos, velhos achaques. Eu, soberana dos medos, presinto sangue no espelho, incendiando frutas abandonadas, pão adormecido, rezas desfeitas. Nesse país despovoado, talvez eu exista como uma flor degolada. Vamos agora ao outro. Vamos lá. Num instante, não estava lá. No outro, um estalido, um movimento incontrolável. Nasce o imponderável. Flecha ensolarada, ferindo o céu estrelado, com seu fogo mensageiro. Revela a ponte sonhada, une medo, impulso imperativo. Rasga a carne, sangra, expele o poema germinal. Nossa. Acho que foi bom para terminar, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Olha só, eu que tenho que agradecer a sua gentileza e generosidade em participar do Encantos Culturais, né? Em nome da equipe aí da Rádio TV Repensar, te agradeço e aviso assim que esse programa ele está gravado, né? Vai ficar no YouTube e rolando na Rádio TV Repensar 24 horas por dia, certo? Que é radioTVRepensar.com, não é BR, radioTV.com. Então, porque o alcance é maior, né? .com. E como é que se diz? E assim, pode compartilhar com suas amigas e amigos, né? E quero assim agradecer e mandar um abraço, um cheiro em cada uma que estão nos assistindo assim em cada plataforma diferente, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook, né? E também no X e também no www.radioTVRepensar.com. Quero agradecer a todas e todos, muito obrigado mesmo. E obrigado, Sônia, mais uma vez. Um cheiro. Obrigado, gente. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu achei essa oportunidade maravilhosa, porque é tão importante a gente falar dos nossos sonhos e falar, então, de poesia e de arte. Para mim, é essencial. Agradeço muito, muito mesmo esse espaço. A gente se conheceu, viu, gente? Num comercial que a gente fez aí para comemorar o Dia Mundial do Teatro. Aí foi uma ligação ali rápida, uma liga, e aí já me mandou um convite, me deu um livro dele, que foi esse, e eu estou lhe devendo o meu livro aí. A gente vai se encontrar para eu lhe presentear do meu livro, tá bom? Tá bom, então. Obrigada a todos, gente. Um beijo grande. Então, boa noite a todos e um cheiro na alma e no coração. Boa noite. Valeu, Léo. Vou terminar aqui a transmissão. Valeu, Léo.